Capítulo 1. Reencarnação. Minha cabeça dói. Este foi o primeiro pensamento de Fang Ming ao acordar. Parecia que havia um corte em sua cabeça, doendo tanto que seu crânio estava prestes a quebrar. Quando sua consciência clareou, ele percebeu que estava andando no que parecia ser uma carruagem puxada por cavalos. Seu corpo saltava ao ritmo da carruagem em movimento, enviando ondas de choque através da ferida. A dor era tão grande que ele teve que respirar fundo várias vezes. Abrindo os olhos, ele examinou os arredores. O que preenchia sua visão eram paredes formadas por tábuas ocas. Compartilhando esta carruagem com ele estavam alguns jovens de cabelos louros e olhos azuis, com os olhos fechados em seus devaneios. Nenhum deles se preocupou em lançar um olhar em sua direção. Ele parecia estar deitado no chão da carruagem. Sentindo o frio cortante da madeira, Fang Ming percebeu que seu corpo não suportaria ficar deitado por muito mais tempo. Para evitar pegar um resfriado, ele lutou muito para se levantar com pressa. Naquele momento, ele sentiu uma dor aguda atravessando sua cabeça. A dor foi repentina e trouxe consigo uma enxurrada de estranhas lembranças. Os olhos de Fang Ming reviraram quando ele desmaiou. Leilin! Leilin! Acorde! Fang Ming ouviu em seu torpor e não pôde deixar de abrir os olhos. Isso é reencarnação. Ele ainda se lembrava claramente das chamas deslumbrantes da explosão do reator de energia, que era impossível sobreviver com sua falta de proteção. Além disso, esse tipo de carruagem feita de tábuas de madeira era considerada uma antiguidade em seu mundo e definitivamente não seria usada. Depois de organizar as novas memórias em sua mente, Fang Ming ganhou alguns conhecimentos sobre seu corpo e este mundo. Este reino estava em uma era semelhante à Idade Média Europeia. Mas havia algo mais neste mundo do que isso, a presença de uma força misteriosa. A presença de magia. O dono original de seu corpo atual chamava-se Leilin Farlier, e ele era filho de um nobre menor. Ele havia sido testado para ser dotado de talento para se tornar um mago, e como tal, seu pai, o Visconde John Farlier, havia mexido os pauzinhos para permitir que ele se tornasse um mágico em treinamento, um acólito. A carruagem em que ele estava atualmente viajava em direção a uma academia de magia. Aquele que o acordou era um jovem grande e masculino. Seus olhos grandes eram cercados por sobrancelhas grossas que complementavam seu nariz longo e reto e cabelos dourados brilhantes. Embora seu rosto fosse um tanto delicado, mostrando sua juventude, tinha um corpo robusto e musculoso. Ele parecia extremamente viril. Vendo que Fang Ming havia acordado, o menino riu alegremente. Leilin, você finalmente acordou. Se você estivesse alguns minutos atrasado, provavelmente não teria chegado ao jantar. Você não quer passar fome, quer? Fang Ming baixou os olhos. Depois de pensar um pouco, ele descobriu a identidade dessa pessoa. Obrigado, George. Todos os jovens nesta carruagem foram testados para serem dotados de magia. George era o filho legítimo de um conde, e ainda por cima um dos favoritos. Quando seu dom foi revelado, o conde gastou muitos recursos e mexeu muitos pauzinhos para que ele entrasse em uma academia de magia. Um conde! Fang Ming pensou interiormente. Suas memórias retornaram ao pai de Leilin, o Visconde John Farlier. Suas terras eram tão grandes quanto uma única cidade da vida anterior de Fang Ming, e ele tinha milhares de soldados sob seu comando. Neste mundo, as classificações nobres estavam ligadas à força pessoal. O pai de George sendo um conde significava que suas propriedades eram provavelmente do tamanho de pelo menos várias cidades, e sua renda anual era de alguns milhares de moedas de ouro. E mesmo com tais finanças e poder à sua disposição, custou muito para ele colocar George nesta carruagem. Fang Ming não pôde deixar de se perguntar como o pai de Leilin conseguiu fazer o mesmo por ele.
Mesmo quando ele começou a refletir sobre a questão, outra dor aguda sacudiu sua cabeça, e outra cena apareceu em sua mente. Ele estava em um quarto escuro, com as prateleiras velhas e mofadas alinhadas nas laterais, cheias de uma sensação de antiguidade. Os arredores estavam repletos de poeira. Sob a penumbra, John Farlier passou-lhe solenemente um anel, dizendo: Leylin, meu querido filho, esta é a herança de nossa família Farlier, uma promessa de um mago. Seu avô uma vez ajudou um mago ferido, e em troca, ele o presenteou com este anel. Este anel é uma promessa. Se algum dos descendentes de seu avô tivesse o dom da magia, eles poderiam usar este anel para entrar em uma academia de magia de graça. Eu dou isso a você agora, na esperança de que você possa ser orgulho da família Farlier e defender nosso legado. O anel. Os olhos de Fang Ming se estreitaram e sua mão direita inconscientemente se moveu para o peito. Quando sua mão tocou sua roupa, ele podia sentir um objeto sólido por baixo, o anel de metal ainda estava lá. Soltando um suspiro de alívio em seu coração, ele pensou consigo mesmo. Ufa! Ou aqueles caras não reconheceram isso como um tesouro, ou há uma espécie de restrição. De qualquer forma, graças a Deus isso não foi roubado. Fang Ming foi um cientista em sua vida anterior, e a simples menção de uma força tão misteriosa quanto a magia, o encheu de desejo de realizar algumas pesquisas sobre isso. Além disso, ele não queria ser perseguido de volta para casa porque havia perdido um comprovante de entrada tão importante. Embora ele tivesse assumido este corpo e até mesmo suas memórias, ele ainda era muito diferente do Leylin original. Seus familiares, que passaram anos com ele, facilmente perceberiam a diferença. Se eles o confundissem como possuído por um demônio e talvez implorassem a um daqueles misteriosos magos para investigar, era extremamente provável que ele fosse descoberto. No entanto, se eu puder entrar em uma academia de magia, provavelmente não voltarei por pelo menos vários anos. A essa altura, qualquer mudança de comportamento será considerada normal. Magos são conhecidos por serem estranhos e excêntricos. Nesse ponto, seria estranho se eu não tivesse mudado nada. Assim como ele estava pensando profundamente, um par de mãos grandes e fortes de repente o ajudou a se levantar. O que você está pensando? George perguntou. Não, nada. Fang Ming rapidamente balançou a cabeça, mas então assegurou mais uma vez, ainda com dor. De repente, ele virou a cabeça e olhou para George, fazendo o coração do menino parar. Ele sentiu como se estivesse sendo observado por uma cobra venenosa. Fang Ming revirou os olhos e perguntou. Querido George, por que você não me acordou mais cedo, em vez de me deixar deitado no chão assim por tanto tempo? Eu vi você tendo um sono tão bom e pensei que você gostava de ficar deitado aí. George coçou a cabeça envergonhado. No entanto, seus olhos brilharam com um brilho astuto. Sob o olhar assassino de Fang Ming, ele finalmente ergueu as mãos em sinal de rendição. Ótimo! Tudo bem. Quem te pediu para ofender minha deusa? Ofender ela ainda é bom, como seu irmão, não sou uma pessoa tão mesquinha. Infelizmente, toda a carruagem agora está tratando você como um inimigo, e eu não quero ficar isolado também. Ofender? Deusa! Fang Ming coçou a cabeça, mas de repente se lembrou do motivo pelo qual foi espancado. Era uma menina chamada Becita. Apesar de ter apenas 15 anos, seu corpo já era bem desenvolvido e volumoso. Além de seus grandes olhos lacrimejantes. Era um grande atrativo para o lascivo Leylin. O Leylin original não era um cavalheiro. Ele havia perdido a virgindade aos 12 anos, e depois disso, seduziu ou forçou seu caminho com muitas outras, e já havia dormido com mais de 100 mulheres. Ele era conhecido como o flagelo no território de seu pai. Quando Fang Ming terminou de explorar as memórias, ele revirou os olhos mais uma vez com desdém.
Não é à toa que esse corpo estava tão fraco e frágil, não era apenas por causa dos ferimentos. Pensando bem, ficou claro que Leylin estava muito acostumado a causar problemas em seu próprio território e não foi capaz de se controlar quando viu Becita. Nas primeiras vezes ainda era bastante normal, flertando e fazendo poses para ela. Depois, porém, ele havia recorrido a meios violentos. Quando Fang Min viu essas memórias, ele não pôde deixar de rotular o original como um idiota. Aquela Becita era a princesa de um país pequeno. E Leylin ainda queria estuprá-la. Havia um cérebro em seu crânio ou era apenas sujeira? O que aconteceu depois foi desnecessário dizer. Leylin aprendeu uma lição selvagem de um bando de príncipes no cavalo branco, eventualmente sucumbindo aos ferimentos. Isso acabou beneficiando Fang Ming. Essa Becita não é tão simples quanto parece. Que mente intrigante! Fang Ming riu friamente com esse pensamento. Não importa o que aconteça, eu tomei conta do seu corpo. Se eu tiver a chance, vou vingar você. Afinal, agora sou Leylin Farlier. Fang Ming jurou em seu coração. Leylin não encontrou menção de nada parecido com asiáticos em suas memórias, nem ouviu nada sobre a China. Neste novo mundo ocidental, usar seu próprio nome chinês seria muito perigoso. Leylin olhou em volta e descobriu que não havia mais ninguém dentro da espaçosa carruagem. Não era de admirar que George tivesse vindo chamá-lo. Não importa o que aconteça, eu ainda tenho que agradecer. George, você tem algum remédio? Fang Ming levantou-se e esticou o corpo. Embora ainda doesse em alguns lugares, não impedia seus movimentos, e o ferimento na nuca já havia parado de sangrar. Eu sabia que você precisaria disso. George riu enquanto jogava uma pequena garrafa. Este é o produto secreto da minha família. Ouvi dizer que geralmente é usado durante o treinamento de cavaleiro e é extremamente eficaz contra qualquer lesão corporal. Enquanto George falava, ele olhou em volta furtivamente. Tudo bem. O jantar está prestes a começar. Eu vou para lá primeiro. Você deve aplicar o remédio rapidamente e se apressar também. Lembre-se, não conte a ninguém sobre nossa amizade. Depois que ele terminou de falar, ele fugiu como uma rajada de vento. Olhando para a figura de George desaparecendo na distância, Leylin não pôde deixar de massagear sua testa. Parecia que este Leylin havia realmente agitado um ninho de vespas. Foi um grande negócio? Suas memórias lhe diziam que as pessoas deste mundo eram bastante abertas sobre sexo. Neste ponto, ele não podia fazer nada para remediar a situação. Tirando as roupas, Leylin rapidamente esfregou o remédio em todos os ferimentos de seu corpo. Esse maldito George. Ele não poderia me ajudar a aplicar o remédio antes de sair? Leylin respirou fundo várias vezes ao aplicar o remédio. O remédio foi extremamente eficaz. Assim que o aplicou, houve uma sensação de resfriamento e a dor desapareceu. Depois de tratar das feridas em seu corpo, Leylin vestiu suas roupas e abriu a porta da carruagem. Uma brisa suave soprou. O sol estava se pondo no horizonte, pintando tudo de um vermelho dourado. Os olhos de Leylin umedeceram quando ele murmurou: não importa o que aconteça, é bom estar vivo. Olhando para os arredores, ele notou várias carruagens grandes, formando um círculo para fazer um acampamento temporário, com uma grande fogueira no meio. Havia muitos jovens ao redor do fogo, sentados e descansando em tapetes de pano estendidos no chão. Eles estavam rindo e brincando uns com os outros enquanto comiam o pão em suas mãos. Leylin caminhou em direção a uma mesa que tinha alguns pães e sucos colocados sobre ela. De acordo com suas memórias, era aqui que os alimentos eram distribuídos. Ele se aproximou da área e viu que havia algumas pessoas fazendo fila. Quando eles avistaram Leylin, seus olhares se transformaram em zombarias. Embora Leylin se considerasse de pele dura,
ele ainda achava um pouco difícil de suportar. Ainda assim, ele não foi embora. Não importa o que, ele ainda tinha que comer. Se apresse. Uma voz rouca falou. Desculpe, Lady Angélia. Um menino sardento rapidamente se desculpou e pegou sua parte da comida antes de fugir. Bip! Alerta de perigo! Alerta de perigo! O corpo do hospedeiro está extremamente próximo de uma fonte de perigo. Recomenda-se mover pelo menos 1000 metros de distância. Capítulo 2 – Inteligência Artificial Chip. Os olhos de Leylin se arregalaram quando ele ouviu a voz mecânica em sua mente. Este não é o Inteligência Artificial Chip, assistente da minha vida anterior? Como ele reencarnou comigo? Isso não faz sentido. Ele achou difícil de acreditar e deu uma ordem mental. Inteligência Artificial Chip, escaneie minha mente e localize sistemas auxiliares. Digitalização concluída. Fangmin, Leylin Farlier. Força, 0,4. Agilidade, 0,5. Vitalidade, 0,4. Status, lesão na parte de trás da cabeça, muitos ferimentos espalhados pelo corpo. Nenhuma inteligência artificial chip presente no corpo do hospedeiro. Um holograma 3D apareceu diante dos olhos de Leylin. Ele exibia o próprio corpo de Leylin e mostrava estatísticas ao lado. Sem inteligência artificial chip? A inteligência artificial chip é equivalente a uma substância material. Como isso seguiu minha alma através da reencarnação? Leylin pensou consigo mesmo. Parece que alguma normalidade ocorreu durante a explosão ou minha reencarnação, e as funções da inteligência artificial chip se fundiram com minha alma. Se eu ainda estivesse no meu mundo anterior, esta seria uma grande descoberta. Não apenas confirma a existência da alma, mas também mostra que a matéria física e a alma podem se transformar. Isso é definitivamente algo que faria um grupo de velhos da Academia Nacional de Ciências enlouquecer. É uma pena que nunca mais os verei. Esse tipo de chip de inteligência artificial era essencial para os cientistas em seu mundo anterior. Por questões de direitos humanos e do pensamento consciente, essa tecnologia não tinha inteligência própria, servindo a duas funções principais: armazenamento e análise de dados. Ele analisaria os dados sob o comando de seu proprietário, reunindo amostras de dados e executando simulações para fazer deduções. Sua capacidade de armazenamento era ainda mais simples. Ele armazenaria tudo que o anfitrião experimentasse por meio de seus 5 sentidos e registraria tudo. Dados empíricos mostraram que ele tinha recursos suficientes para armazenar mais de 10.000 anos de eventos. Por que o chip e minha alma se fundiram? Bem, não adianta pensar. Vou refletir sobre esse tipo de questão mais tarde, quando tiver a capacidade e as qualificações para fazê-lo. Pelo menos com este chip, tenho alguns recursos neste mundo. Os cantos da boca de Leylin se ergueram de repente para formar um sorriso brilhante. Ele sabia que neste período medieval, possuir o resultado da tecnologia futurista certamente abriria alguns caminhos extraordinários para o futuro. O físico deste Leylin é realmente um lixo. Leylin ficou sem palavras depois de ver as estatísticas na frente dele. Essas estatísticas exibidas foram baseadas em cada aspecto da fisiologia de um adulto como um padrão. Teoricamente, as estatísticas exibidas do adulto médio seriam todas em torno de 1. Embora este Leylin tivesse apenas 13 a 14 anos de idade, suas estatísticas ainda eram muito baixas. Isso não está certo. É possível que os corpos das pessoas neste mundo sejam geralmente mais fracos? Chip, escaneie os corpos das pessoas ao meu redor e exiba suas estatísticas. Tarefa estabelecida, começando a coleta de estatísticas. Em quase um instante, hologramas 3D dos corpos das pessoas ao redor apareceram na frente de Leylin, exibindo suas estatísticas. Nome desconhecido, gênero masculino. Força, 0,9. Agilidade, 1,1.
vitalidade, 0,8. Nome, desconhecido. Gênero masculino. Força, 1,2. Agilidade, 0,8. Vitalidade, 1,0. Nome, desconhecido. Sexo, feminino. Força, 0,8. Agilidade, 1,2. Vitalidade, 0,7. Bem, então parece que os corpos dessas pessoas são mais fortes do que os do meu mundo anterior. Este Leyline é ainda inferior a uma garota. Estou começando a me sentir envergonhado por ele. Leyline examinou seus arredores. As pessoas aqui eram todas jovens da idade dele. Havia uma garota aparentemente muito delicada e frágil cujas estatísticas eram muito melhores que as de Leyline, fazendo-o sentir total desespero. Parece que este Leyline é uma sanguessuga inútil, um pedaço de lixo excessivamente lascivo sem controle. Nome, desconhecido. Sexo, masculino. Força, 3,3. Agilidade, 2,5. Vitalidade, 3,2. Alerta! Alerta! Esta forma de vida é excessivamente perigosa. Recomendação: o anfitrião deve se mover imediatamente a pelo menos 1000 metros de distância. Um aviso vermelho piscou 3 vezes seguidas. Isso fez com que Leyline entrasse em estado de choque. Estatísticas médias de 3,0. Depois de digitalizar as informações várias vezes para verificar se o chip não havia cometido um erro, ele ficou completamente sem palavras. Mesmo o campeão mundial não tinha esses tipos de estatísticas. Essa pessoa poderia facilmente fazer que pensassem que ele era o super-homem no meu mundo anterior. Como cientista, Leyline entendeu bem que uma estatística de 3,2 significava que as capacidades de luta, resistência viral e velocidade de recuperação do corpo eram 3 vezes maiores do que a de uma pessoa normal. As várias estatísticas exibidas sendo 3 vezes maiores do que as de uma pessoa típica não eram tão simples quanto apenas somar números. Que tipo de conceito era esse? Isso significava que ele poderia derrotar dezenas de pessoas de mãos vazias e até mesmo passar por um ataque de grupo de 100 pessoas. Em seu mundo anterior, ele realmente poderia ser considerado um super-herói. Receio que uma pessoa com esses tipos de estatísticas só possa ser criada modificando geneticamente sua bioquímica em um laboratório. Além disso, apenas o mínimo seria alcançado. Este mundo realmente não é simples. Leyline pensou consigo mesmo enquanto olhava para a pessoa que possuía essas estatísticas terríveis mais uma vez. Era um homem vestido de preto, responsável por distribuir comida. Ele parecia ser de meia-idade e tinha uma cicatriz no rosto que se estendia da testa ao lábio. Praticamente dividiu todo o seu rosto ao meio, e ele parecia extremamente feroz por isso. O menino sardento de antes estava completamente assustado com sua aparência. Este é o criado da academia responsável por nos receber. Dizem que ele não é um mago, mas já é tão assustador. Como seria um mago de verdade então? Leyline de repente descobriu que um forte interesse e curiosidade sobre a profissão de um mago havia surgido dentro dele. Chegou ao ponto em que ele estava ansioso para ir para a academia e investigar tudo. A fila era muito curta e logo foi sua vez. Depois que o homem vestido de preto com cicatrizes deu a Leyline um pedaço de pão branco e um pouco de suco, ele acenou sem palavras com uma expressão impaciente no rosto. Se fosse o Leyline anterior, mesmo que ele não ousasse arrastar esse cara para fora e chicoteá-lo algumas vezes porque não era sua casa, sua expressão ainda teria ficado muito feia e ele provavelmente teria reclamado um pouco do homem. Mas o atual Leyline naturalmente não era tão estúpido. Seguindo suas memórias, ele se curvou formalmente e disse: "Obrigado, senhor." O homem vestido de preto permaneceu inexpressivo enquanto observava Leyline se virar para sair. Eu não achei que Leyline realmente pareceria um nobre depois de se curvar. Os dois jovens atrás de Leyline não puderam deixar de sussurrar secretamente um para o outro. Apresse-se e siga em frente.
O homem da cicatriz gritou, sua voz explodindo nos tímpanos dos dois. O grande som assustou tanto um dos jovens que ele caiu no chão. Leilin ignorou a discussão atrás dele enquanto examinava a área com um olhar frio. Ele então sorriu amargamente, ótimo. Eu sou realmente uma pessoa indesejável. Quando ele olhou para George, George também virou a cabeça apressadamente. Suas mãos fizeram um gesto secreto atrás das costas. Ei, tudo bem. Já que você me deu o remédio, não vou expor você. Leilin suspirou, então encontrou um lugar relativamente remoto. Sem se importar se o chão era carpetado ou não, sentou-se e começou a comer com vontade. Leilin pensou enquanto comia. Este pão branco, simples não é tão bom quanto o do mundo anterior. Mas de acordo com as memórias de Leilin, isso já é considerado um alimento que só se consegue durante as comemorações. Com base nas memórias, este mundo não era muito capaz de produzir alimentos. Este pão branco era a comida de um aristocrata. Normalmente, apenas nobres menores poderiam desfrutar de tal coisa, e mesmo assim apenas durante as comemorações dos feriados principais. Para os camponeses típicos, que só tinham pão preto duro e sem nutrientes para comer, essa era uma iguaria suprema. Quando ele pensou no pão preto duro como pedra de suas memórias, Leilin suspirou, ainda bem que sou bastante afortunado, independentemente de ser um nobre ou um mago, ainda estou nos níveis superiores deste mundo, então não precisarei sofrer. Ele devorou vorazmente o pão e bebeu o suco em um só gole. Então limpou a boca com satisfação e voltou para a carruagem. Com base nas experiências em sua memória, os jovens nobres montavam tendas no acampamento e descansavam a noite inteira antes de se mudarem novamente. No entanto, ficou claro que ninguém convidaria Leilin para se juntar a eles. Ele próprio não tinha uma barraca, então só podia dormir na carruagem fria e dura. Quando eu olhei agora, parecia ver uns 50 aprendizes, 25 vestes pretas, e 3 das vestes brancas de maior status. Quando ele pensou na cena agora, quando foi notado à distância, os pelos do corpo de Leilin se arrepiaram. Adicionado a isso estavam os avisos do chip, descoberto uma fonte de radiação desconhecida, e detectado interferência de campo de força desconhecido, varredura impossível. Isso formou uma sombra no coração de Leilin. Parece que mesmo com um chip, ainda sou extremamente fraco neste mundo. Muito bem, então, se eu for fraco, posso apenas obter o poder da magia. Seus olhos começaram a arder com determinação. É melhor se eu dormir mais cedo. Eu ainda preciso me apressar com a jornada de amanhã. Leilin tirou a jaqueta e colocou-a no chão para tornar seu sono mais confortável. Já se passaram mais de 3 meses desde que essa jornada começou. Passamos por algumas dezenas de reinos, mas ainda não alcançamos nosso objetivo. Essas condições de transporte antigas são realmente... Ele fechou os olhos e caiu em transe. Depois de algum tempo, a porta da carruagem se abriu com um estrondo. Leilin sentou-se de repente, seu olfato sendo preenchido com o perfume de uma rosa. Era doce e aromático, extremamente agradável ao nariz. Também fez seu corpo pulsar e invocar memórias. Leilin? Você está bem? Uma voz feminina agradável disse. Becita? Por favor, entre. Leilin moveu seu corpo. O cheiro fragrante na carruagem de repente ficou mais poderoso quando uma linda jovem entrou. Ela tinha pele clara e usava roupas vermelhas justas que acentuavam suas curvas voluptuosas. O que foi ainda mais difícil para Leilin esquecer foi o cabelo platinado dessa garota e os olhos vermelhos que eram como joias carmesim. Combinado com seu lindo rosto, ela possuía um charme exótico. Esta era a mesma garota por quem o Leilin anterior havia sido espancado a ponto de perder a vida, Becita. Existe alguma coisa que você precisa de mim? Embora essa garota tivesse se desenvolvido muito bem e parecesse extremamente atraente para o velho Leilin,
Fang Ming veio de um mundo diferente afinal. Ele havia experimentado uma infinidade de belezas em sua vida anterior, e essa garota era apenas um tanto bonita para ele. Sua atitude era extremamente fria e indiferente. Ficou claro que esse jeito chocou um pouco a jovem, pois as palavras que ela estava prestes a dizer não saíam de sua boca. Após um longo período de silêncio, ela puxou um pequeno frasco de vidro e o colocou nas mãos de Leilin. Isto é um remédio para ferimentos. Se você aplicar no seu corpo, vai te ajudar. Me desculpe. A garota se curvou, revelando as amplas curvas brancas de seu peito, fazendo o coração de Leilin disparar.